Boa noite, irmãos. Graça e paz. Irmãos, a igreja está cheia hoje. Graça e paz, irmãos. Amém? Amém. Vamos abrir nossas Bíblias no capítulo 2 de Tiago. Obrigado, irmão. Tiago, capítulo 2. Nós vamos ler do verso 1 ao 13. Depois fazer uma breve oração. As folhinhas já pararam de balançar, então acho que já posso ler. Diz assim, capítulo 2. Meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupas luxuosas, dizendo, você sente-se aqui no lugar de honra, e disserem ao pobre, vocês fiquem em pé, ou sentem-se ali, abaixo dos trados dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles os que arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês, de fato, observam a lei do reino, conforme está escrito, ame ao seu próximo como a si mesmo, fazeis bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse não cometa adultério, também ordenou não mate. Ora, se você não comete adultério, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Assim falam, assim vivam, como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade. Verso 13, porque o juiz é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. Vamos orar rapidamente. Santo Deus, aqui está a sua palavra, o alimento mais necessário, Pai, para cada coração aqui presente hoje. Peço para que o Senhor alimente, Senhor Deus, o coração da Tua igreja, como o Senhor alimentou o meu. Peço, Senhor Deus, para que o Senhor me use como instrumento imperfeito na sua obra perfeita. Peço, Senhor Deus, que por misericórdia dos meus irmãos, o Senhor não permita que eu seja pedra de tropeço para a compreensão da sua palavra. Faça a Tua obra, Senhor Deus, no poder do Teu Espírito, Pai. Usa-me para servir a Ti e a minha igreja, para a honra e glória do Senhor, em Cristo Jesus. Amém. Amém, queridos irmãos. A gente acabou de sair de uma série de pregações sobre os 5 pontos da graça, e agora a gente está retomando a série de mensagens no livro de Tiago. Eu tive a graça de fazer a última mensagem antes de entrarmos na série da Reforma, e gostaria de lembrar aos irmãos algumas coisas bem rápidas, para poder refrescar a memória mesmo. Nós estamos diante da carta de Tiago, irmão de Jesus, não o Tiago apóstolo, mas o Tiago irmão de Jesus, que virou uma das grandes bases da igreja cristã, junto com Pedro e João. Então, no grande momento do Concílio de Jerusalém, uma das pessoas que guiavam toda aquela reunião importantíssima para a história da igreja era Tiago, irmão de Jesus, o mesmo que escreveu essa carta. Eu expliquei para os irmãos da última vez que preguei que essa carta provavelmente é a primeira carta escrita no período da igreja do Novo Testamento. E isso é uma informação importantíssima, porque não há ainda as grandes cartas, os grandes evangelhos que nós estamos acostumados a ler nesse momento da igreja. São uma igreja majoritariamente de judeus que creram em Cristo Jesus, sofrendo as consequências de serem traidores do seu povo, na perspectiva dos fariseus, dos religiosos da época. Nós temos uma carta diante de nós, escrita por um judeu, zeloso da lei, mas crente em Jesus Cristo, que é Tiago, e ele tem uma mentalidade judaica na sua escrita, e porque os seus
leitores, os seus ouvintes, entenderiam todas as lógicas de pensamento judaico que ele imprime na sua escrita. Algumas das grandes referências que ele cita na sua carta são sempre o Sermão da Montanha, o livro de Provérbios e toda a Torá, ou o Pentateuco. E nós estamos num contexto social de grandes provações e perseguições, não é à toa que ele abre a sua carta dizendo para que esses cristãos judeus entendessem que nas provações da sua fé eles encontrariam o grande avanço da sua fé. Apesar de a gente não ter esse costume nos nossos dias, a igreja nasceu assim, se fortaleceu assim e amadureceu-se na fé dessa maneira, com pressões, perseguições e ataques. Foi assim que os cristãos da história da igreja no começo, eles amadureceram na fé, com apenas o Antigo Testamento como Bíblia e todo o testemunho de Cristo Jesus vindo dos apóstolos como o guia para a sua fé ser vivida na prática. O cristão genuíno, então, ele precisava, aos olhos de Tiago, nos seus ensinos nessa carta, entender que a provação faria parte, dali em diante, de toda a história da igreja. E nós, então, chegamos no grande ponto de virada do capítulo 1 para o capítulo 2. Nos versos 26 e 27, ele diz: se alguém supõe ser religioso, deixando de refrear a sua língua, antes enganando o próprio coração, a sua religião é vã. A religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Na minha última mensagem, eu também disse aos irmãos que o capítulo 1 de Tiago, ele funciona quase como se fosse um índice de toda a carta. E nos versos 10 e 9 do capítulo 1, no verso 9 diz: o irmão, porém, de condição humilde, glorie-se na sua dignidade. E no verso 10, o rico na sua insignificância, porque ele passará como a flor da erva. Eu quis dizer para os irmãos naquele dia que os temas do capítulo 1, eles voltam no restante da carta. E agora, no capítulo 2, um desses temas é retornado, que é justamente a lógica, a dinâmica, a relação do pobre e do rico. Como disse no verso 10 e no verso 9 do capítulo 1, ele retoma agora com um exemplo prático e específico, como se desse um zoom a respeito desse assunto para dentro da igreja. Naquela época, meus irmãos, era muito comum a igreja estar abarrotada de pobres e humildes da sociedade, porque era um público muito vinculado com a religião como uma válvula de escape para suas mazelas na vida. E não é à toa que nesse grupo, nós veremos hoje, é onde o Evangelho mais encontrou guarida nos seus corações. Onde o Evangelho era anunciado e de forma rápida ganhava o coração dessas pessoas, de forma a se tornarem crentes fiéis à palavra, suportando grandes provações por causa da sua humildade. E essa era a realidade daquela igreja. Então nós já lemos o nosso texto base, e eu quero que os irmãos, se tiverem o costume de anotar, saibam que a grande ideia em volta desse texto é que a falta de amor e misericórdia revela motivações injustas e uma falsa fé. Mais uma vez, a grande ideia desse texto é que a falta de amor e misericórdia revela as motivações injustas e a falsa fé daqueles crentes. A estrutura que nós iremos organizar o texto vão ser em 3 pontos: o problema da injustiça, a incoerência da injustiça e as consequências da injustiça. Mais uma vez, o problema da injustiça, do verso 1 ao 4, a incoerência da injustiça, do verso 5 ao 7, e as consequências da injustiça, dos versos 8 a 13. Então, vamos adentrar nosso texto neste momento. Irmãos, dos versos 1 a 4, nós vemos que Tiago continua com aquele tom amigável e aquele tom de fraternidade, mesmo falando de coisas duras e pesadas. Ele começa dizendo: meus amados irmãos, vocês não podem ter a fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Como se entrar na sinagoga de vocês um homem com anéis de ouro nos dedos, vestindo roupa luxuosa, e entrar também um pobre mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com roupas luxuosas, dizendo: você sente-se aqui no lugar de honra, e disseres ao pobre: você fica em pé, ou sente-se ali, abaixo do estrado dos meus pés. Será que vocês não estarão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Eu estou chamando de injustiça aqui na mensagem, meus irmãos, o que as versões variam em chamar de acepção de pessoas, discriminação, favoritismo, parcialidade, tratar as pessoas pela aparência, ou como nós diríamos hoje em dia, julgar o livro pela capa. Basicamente, o que eu estou chamando de injustiça
é o que a palavra acepção de pessoas, que a maior parte das versões traduz, isso se referiria à mesma coisa na minha exposição aqui. Então, sempre que eu citar a palavra injustiça, já remetam imediatamente a esse trato desigual com as pessoas no ambiente da igreja. Se um rico entra, recebe um trato. Se o pobre entra, recebe um trato. E essa distinção eu estou chamando de injustiça, porque a variedade de termos que a palavra traz distingue muito nas versões, mas a ideia do juízo, a ideia da justiça está presente no texto todo. Então eu trouxe essa palavra para que pudesse haver um nexo entre todas as partes da nossa mensagem. Mas o significado exato da palavra acepção de pessoas, no grego, significa aceitar o rosto de alguém. Literalmente, você olhar o rosto de alguém e achar ele tão belo que você considera que todos os rostos que não te atraem daquela forma não merecem o mesmo tratamento que você vai dar àquela pessoa, porque te conquistou. Então você trata de maneira desigual porque você foi capturado pela beleza daquele rosto. Esse tom fraterno de Tiago, ele se mantém durante toda a carta, porque ele não está falando a descrentes, está falando a crentes, ele está falando com irmãos, e ele vai continuar carregando a sua mensagem nesta carta com esse tom fraterno. Ao mesmo tempo, ele não perde esse tom duro também de quem tem o dever de não só cuidar em amor, mas de corrigir as falhas. E é o dever de todo pastor. E nesse caso, no verso 1, Tiago deixa muito claro, de maneira que não há margem para escapar, de que a fé em Jesus não pode coexistir com o trato desigual, com o trato injusto, com o favoritismo por causa da aparência. Então, essa é a lição máxima desse texto, e ele vai desenvolver daí em diante como isso não pode fazer nenhum sentido para quem se diz crente naquele tempo. A fé em Jesus, aqui exposta no verso 1, ela tem a ideia de um modo de vida. Não é sobre quem creu em Jesus, mas é sobre a fé em Jesus como forma de quem vive pela fé em Jesus. E essa fé exige que você trate o Senhor da glória, esse Senhor glorioso, como algumas versões dizem, como alguém que está numa estima, numa estante superior a qualquer outra pessoa. Não é possível que a gente trate o verso 1 de maneira simplesmente como se Tiago estivesse dando honras a Cristo, somente, e de forma apenas a falar que não, ele é glorioso e ponto. Porque o assunto inteiro desse trecho não é apenas sobre condição ou a posição que as pessoas ocupam, mas sobre como nós olhamos para as pessoas com base na aparência delas. Então, quando Tiago abre o verso 1 dizendo que esse Senhor Jesus, a quem eles tinham a fé, é o glorioso Senhor, não é à toa. É para dizer que a posição que o Senhor está, o Senhor em que eles dizem ter fé, é uma posição inigualável. Só que eles não têm esse padrão de visão. Eles realmente olham para as pessoas e ignoram ao Senhor Jesus e começam a dar favoritismo para pessoas especiais aos seus olhos, as pessoas que pela aparência vêm com roupas brilhantes, luxuosas, e é o que nós vemos do verso 2 em diante. Então, a grande lição do verso 1 seria essa: dizer claramente que não é possível tratar de forma desigual as pessoas, de forma injusta as pessoas, e ao mesmo tempo dizer que tem fé em Jesus, porque o trato com os humanos deve ser o mesmo para com todos, porque só tem um que é superior em glória, que é Cristo. E o verso 2 e o verso 3 basicamente desenvolvem uma ilustração quase que proverbial, quase como se o pai lá de Provérbios estivesse dando para o filho: olha, quando você vê aquela gangue se misturando com pessoas para poder atacar os outros, então você se afaste daquele grupo. Tiago faz a mesma lógica, cria uma cena para que quando os judeus vissem aquilo acontecendo, eles lembrassem imediatamente o que deve ser feito. E essa é uma mentalidade judaica, uma mentalidade proverbial, de sabedoria. Se entrar na sinagoga, então, esses dois tipos de pessoas, um com anel de ouro nos dedos, o outro com roupas brilhantes e luxuosas, e o outro mal vestido, observem a escrita de para onde vai cada um. Pense que tem um diácono nessa igreja, parado na porta, e vem a pessoa rica. Então, ele diz que aqui é o lugar dele se assentar, no lugar de honra. E para o pobre mal vestido, ele fala que fica de pé, ou então sente-se ali, onde eu encosto os meus pés, abaixo de onde eu encosto os meus pés, abaixo do estrado dos meus pés. Estrado é uma espécie de móvel pequeno, onde você realmente usa para a sua perna não ficar solta no ar, numa cadeira muito alta. Você já está numa posição de destaque na cadeira que você ocupa, o estrado dos seus pés é o móvel que deixa os seus pés reclinados sobre uma base.
e era para aquela pessoa pobre sentar abaixo daquele móvel. Alguém que não tinha o valor de estar sentado com pessoas, mas tinha que ficar abaixo de objetos. Essa era a ilustração que Tiago estava trazendo, que nós veremos depois que, mais do que uma ilustração, se materializava nessas congregações que receberam essas cartas. Mas, irmãos, observem a escrita, mais uma vez eu retomo esse ponto. Existe essa pessoa, esse grupo de pessoas que guiam os que chegam à reunião para os seus lugares, de acordo com a sua aparência. E existe um lugar próximo, um lugar de honra, e esse lugar é para pessoas que merecem. Quem diz quem merece ou quem não merece é quem recebe a pessoa na entrada. O outro que não merece fica ali, longe. E a lógica do texto é justamente essa: determinar que o lugar onde as pessoas estão sendo colocadas é arbitrário. Quem recebeu é que decide. Os crentes que recebem, os distintos que entram, as pessoas variadas que entram, é que estão dizendo quem merece tal lugar. E isso é um tanto quanto desesperador, porque o único critério que eles estão usando para determinar onde cada um senta é justamente a aparência dessas pessoas. Se um rico quisesse entrar naquele lugar, naquele dia, com uma roupa mais ou menos, é provável que ele não sentaria num lugar tão bacana, simplesmente por causa da aparência que ele tinha. E o lugar onde os pobres sentam-se, irmãos, vocês devem se lembrar dessa palavra estrado dos meus pés, ou escabelo dos meus pés, que é onde todos os inimigos do Senhor Jesus Cristo serão colocados no dia do juízo. Todos estarão abaixo do escabelo dos meus pés, ou do estrado dos meus pés. É onde Deus, o Pai, vai colocar todos os inimigos de Cristo, e essa dinâmica é justamente característica da época. Quando você ganhava de um povo inimigo, os escravizados daquele povo que você conquistou, às vezes serviam como um móvel para você colocar os seus pés sobre as costas daquele escravo. E é exatamente isso que crentes naquela época faziam ou sugeriam como lugar para sentar para os pobres. Verso 4 diz: será que vocês não estarão fazendo então distinção entre vocês mesmos, julgando as pessoas com critérios errados? E essa pergunta retórica é a primeira de 4 que Tiago vai estar fazendo para esses irmãos, e que todas as perguntas retóricas desse texto, a resposta é a mesma, é sim. Nitidamente nós estamos vendo pessoas, irmãos, que são iguais em valor diante de Deus, porque não há distinção entre esses irmãos. Nunca foi criado uma espécie de hierarquia religiosa, onde aquele que tem um cargo de organizar as cadeiras, ou quem chega, ou aquele que lidera, estivesse num valor inerente a si mesmo, maior que o outro que senta e ouve. Isso não existe na igreja. Os cargos são dados para os irmãos, para que eles, na submissão ao pastoreio máximo de Cristo, eles exerçam a governança das coisas que o Senhor traz para aquela igreja. Apenas isso, é a mordomia daquelas condições, as pessoas, o cuidado, é apenas isso. Nunca existiu na igreja a hierarquia que determina quem tem o direito de avaliar o valor de quem senta. E é exatamente isso que eles estavam fazendo, julgando a si mesmos e criando uma espécie de hierarquia dos que se autovalidam, de forma que aquele que entrou e determinou onde cada um senta, não é confrontado pelos outros, de forma que todo mundo aceita. Quem guiou aquela pessoa para o lugar de honra e o que guiou a outra para ficar em pé no fundo, ou então aqui embaixo dos meus pés, está tendo a aprovação de todos os outros. E essa é a pergunta retórica que Tiago faz. Vocês não estão julgando as pessoas com critérios errados? E aí vem o grande despertamento para esse ponto. Por que Tiago está falando de um critério errado, se ele não tivesse em mente algum critério que fosse certo, normativo? Para Tiago estar falando que a forma como eles estão tratando as pessoas é errada, ele tem que ter em mente uma lei que está posta para todos, para ele que está ensinando e para os que estão lá naquelas igrejas. E é isso que ele vai desenvolver daí em diante, do verso 4 em diante. Mas uma coisa ele já deixou clara, que a forma como eles estão se comportando não faz o menor sentido. Ele já disse lá no primeiro versículo: a fé que vocês dizem ter não tem como conviver, não tem nexo nenhum de estar junto com esse tipo de postura, de tratar as pessoas pela aparência delas. E isso não tem a ver com simplesmente se isso é um pecado ou se não é um pecado. Isso não deveria existir na igreja de Deus. Simplesmente porque não há juízes entre os filhos de Deus.
Não há julgadores entre os irmãos. Não foi dada autoridade para ninguém na igreja para dizer o valor dos outros. O que existe na igreja é o que Tiago está dizendo na sua pergunta retórica. Se existe uma norma, é com base na norma que as coisas são julgadas, e não com base nos julgamentos de vocês, nos critérios pervertidos de vocês. Tiago está fazendo essa distinção. Esses critérios errados, ou outras versões dizem por motivações perversas, é justamente o que ele está combatendo e o que a igreja não deveria ter dentro de si. E nós então chegamos à conclusão de que essa demonstração de comportamento fora de uma certa norma só pode indicar que essa falta de amor pode estar revelando motivações injustas e talvez até mesmo uma falsa fé. E antes de adentrarmos ao próximo ponto, é importante que Tiago deixe claro para esses irmãos que dali em diante não vai ter mais escapatória. O pecado vai ser cada vez mais revelado, até que não haja outra saída, a não ser se admitir como um ímpio ou então se arrepender e escapar de um juízo. E nós então estamos no nosso segundo ponto, a incoerência da injustiça, versos 5 a 7. Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? Verso 6, no entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles os que os arrastam para os tribunais? Não são eles que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Mais uma vez, irmãos, Tiago apela para uma retórica de perguntas retóricas. Perguntas que a resposta é óbvia. Mas ele começa novamente por, amados irmãos, e retoma uma prática que ele já colocou no capítulo 1, ouçam. Ele quer extrema atenção daqui em diante. Ele já mostrou o problema de modo genérico. Vocês estão tratando as pessoas de maneira injusta. Isso não casa com quem diz que tem fé no Senhor Jesus. Mas agora eu quero a extrema atenção de vocês. Amados irmãos, nós somos irmãos ainda, mas vocês estão em erro e eu vou confrontar o erro de vocês. E a pergunta começa com, por acaso? Parece até um pouco sarcástico da parte de Tiago, que o texto apresente essas perguntas. Será que não é assim? Não foi isso que Deus fez? Ele sabe que eles sabem a resposta. Mas Tiago, ele quer realçar a loucura do comportamento deles, a incoerência do comportamento deles. Então, Tiago usa sim de perguntas que beiram o sarcasmo para mostrar que o que vocês estão fazendo simplesmente é pegar o que Deus escolheu, o que Deus disse que seria rico, o que Deus prometeu, o reino dele, e desprezando. Ou seja, a forma como Deus vê as pessoas que Ele criou, não era a forma que os filhos, os crentes, os que tinham fé nele, estavam vendo as próprias pessoas que Deus criou. Ou seja, quando o versículo diz, por acaso não escolheu Deus os que para o mundo são pobres, é porque Deus não olha como o mundo olha. Mas era exatamente como a igreja estava olhando naquele tempo, olhando as pessoas pela aparência delas, enquanto Deus é aquele que escolheu um rei que estava entre as ovelhas, enquanto o pai e o profeta achavam que o rei seria um dos bonitos e altos irmãos fortes de Davi. Mas não, a forma de Deus escolher não é pela aparência, a forma de Deus escolher é com aquilo que Ele prometeu para, com base no coração daquele que Ele escolheu, fazer o nome dEle engrandecido. Então, qual é a melhor forma de fazer o nome dEle engrandecido? Pegando os grandes da sociedade? Escolhendo os fortes, corajosos, os heróis entre os homens? Não. A melhor forma de Deus fazer o nome dEle grande é pegar os pobres, é pegar os fracos, é pegar os pequenos, onde as armaduras nem servem de tão pesadas que são. É assim que Deus engrandece o seu nome. É assim que Tiago apresenta para os seus ouvintes o Deus que vê os pobres, não como pobres, mas aqueles que Ele escolheu para serem ricos, para serem herdeiros de um reino que Ele prometeu. Irmãos, quando vocês se lembrarem que hoje vocês fazem parte desse grupo da fé em Jesus, lembrem que a forma como Deus te vê não tem nada a ver com as suas condições de conhecimento ou com as suas condições financeiras.
Se nós fôssemos olhar para os ricos e poderosos dos nossos dias, nós entenderíamos por que Deus não chama muitos deles, mas chama muitos de nós. Porque eles não têm por que lançar toda a confiança deles em Deus. Eles têm muito no que confiar. Eles têm estrutura demais para garantir sua saúde, para garantir sua posteridade segura, seus herdeiros. Mas os pobres, irmãos, eles são aqueles que só têm a Deus para confiar tudo o que possuem. Que quando não tendo nada, entendem que Deus é o seu bem maior. É por isso que tem tantos pobres, tantos oprimidos, tantos simples no povo de Deus, na história da igreja. Os pobres materialmente têm uma tendência natural a depender de coisas que são maiores do que eles. Às vezes eles atiram para todos os tipos de religiões possíveis. Mas quando o Evangelho de Cristo chega a esses corações, a forma como impacta, a forma como transforma, a forma como mostra que a sua pobreza não é materialmente só. A sua pobreza, ela é principalmente espiritual, da qual ricos e pobres estão todos encerrados. E é por isso que os pobres são chamados de aqueles para quem Deus escolheu para serem ricos na fé, e quem Ele prometeu herança entre os filhos de Deus. Esse reino prometido aos que o amam, evita que nós entendemos o texto como aqueles que diz que os pobres todos serão convertidos, salvos, herdeiros, ricos na fé. Não. Tiago diz que muitos pobres, que os pobres são quem Deus escolheu, mas ele determina um filtro para quem são esses pobres. São os que amam a Deus. De forma que ele está dizendo que quem Deus escolheu primeiro, não é como se eles amassem a Deus, por isso Deus os escolheu, é como Deus escolhendo aqueles que hoje, sendo pobres ainda, amam a Ele. Amam a Ele. A mensagem que eles receberam, meus irmãos, não foi uma mensagem de que a condição deles mudaria, mas é que a eternidade deles seria outra. Isso virou a maior riqueza deles. A maior riqueza deles agora é o lastro, a segurança de quem prometeu riqueza, de quem prometeu herança eterna. É nisso que os pobres chamados por Deus estavam confiando. Então todos os pobres, são herdeiros dessa fé? Não. Aqueles que uma vez chamados em gratidão, amam a Deus em resposta. Amam a Deus em suas vidas, depois de terem sido escolhidos por esse Deus. E nesse caso, nós precisamos nos lembrar que na igreja, assim, no início da igreja, José de Arimateia, aquele que pagou o sepulcro de Cristo, Lídia, Barnabé, Filemon, Dorcas e muitos outros eram ricos para o seu tempo. Então, o reino dos céus, a riqueza na fé, não está restrita a quem tem riquezas. Porque tanto esses ricos que eu citei nas Escrituras, quanto os pobres que Deus escolheu, todos eles, após serem escolhidos, amam a Deus. Amam a Deus. Deus escolhe realmente, irmãos, muitos pobres para serem seus filhos, para serem enriquecidos na fé e herdarem o seu reino. Em Deuteronômio 7,7, o Senhor diz: o Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos. Essa é a forma que esse foi o critério que Deus usou para escolher o povo de Israel. Não tem a ver com o tamanho de vocês, porque se fosse por tamanho, vocês eram os menores. Mas foi porque eu quis. 1 Coríntios 1, 27 a 29 diz: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar as sábias, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas, aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se glorie na presença de Deus. Lembre-se do que eu disse, porque Deus escolhe mais pobres, fracos e oprimidos para engrandecer o seu próprio nome. Porque essa é a forma que os orgulhosos vão ser envergonhados. Essa é a forma que os que se acham muito serão provados de que não são nada. Porque quem torna alguém alguma coisa é o Deus que o chama. Essa é a riqueza dos pobres. Essa é a herança que eles receberam. Esses irmãos chamados, escolhidos, independentemente da sua condição material, eles são ricos na fé e herdeiros do reino, porque Deus os escolheu. E em resposta a essa eleição, eles amam a Deus.
E diante dessa grande constatação do que Deus fez pelos pobres, volto a pergunta de Tiago a eles. Não foi isso que Deus fez? Não é assim que Deus olha os pobres? E aí realça-se ainda mais a incoerência desses judeus zelosos cristãos. Eles estavam realmente pegando aquilo que Deus escolheu exaltar, escolheu encher de bênção, escolheu fazer herdeiro e desprezando a condição de escravo, a condição de excluído, lá para trás. São esses que esses judeus estavam tratando de maneira desigual, de maneira injusta. Então, meus irmãos, se vocês estão vendo que aquilo que Deus exalta está sendo tratado com desprezo, quem está sendo desprezado em última instância é o Deus que os exalta. Deus é o último ofendido e também o primeiro. É porque na expressão prática, eu estou só destratando alguém que talvez não merece tanto quanto aquele outro. Mas aí a palavra se recheia de versos que dizem que aquele que eu estou desprezando, escanteando, é aquele que Deus chama para perto de si, para que seja grande na fé e herdeiro do reino com Cristo. O mesmo Cristo que nasceu numa estrebaria, o mesmo Cristo que teve que fugir para poder nascer. O Cristo que Paulo diz que se fez pobre, para tornar rico aqueles que creem nele. Essa é a lógica do Evangelho, que Tiago sabe que eles deveriam saber. São judeus que creram em Cristo, entendem da lei e descobriram o Evangelho. E ainda assim estão tratando os outros com injustiça. Irmãos, o último ponto importante no verso 5 é que Deus não está dizendo que os pobres que Ele escolheu vão ser ricos na fé, serão herdeiros do reino. Eles são. Naquele tempo, Tiago estava escrevendo para uma igreja que desprezava os que já eram ricos aos olhos de Deus, os que já pertenciam ao reino aos olhos dele. Se eu trato quem Deus já diz ser rico na fé, quem Deus já diz ser parte do reino dele, com desprezo, eu estou tratando de maneira que Deus não trata a pessoa que já tem tudo diante de Deus. Já é vista por Deus como rico. Então ninguém pode tratar essas pessoas de outra forma. Ninguém pode nos tratar de outra forma que não pessoas que têm sido enriquecidas na fé e que já são parte de um reino. E é por isso que no verso 6 e verso 7, Tiago aperta ainda mais a situação deles. No entanto, afirma-se, vocês desprezam os pobres. E aí vem mais duas questões retóricas. Por acaso não são os ricos que oprimem vocês? Não são eles que arrastam vocês para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome invocado sobre vocês? E aí, irmãos, a intenção de Tiago aqui com essas duas questões, não é como se ele já não tivesse alcançado o que ele queria. Ele já alcançou, já está claro o erro deles. Mas Tiago não está satisfeito. Tiago não quer só que eles entendam quem eles estão desprezando. Tiago quer que eles entendam a loucura que é, a incoerência que é, eles estarem honrando quem eles estão honrando. Quem eles estão honrando, irmãos? Eles estão honrando simplesmente aqueles que são parte do grupo que, entre os ricos, desprezam os pobres, são os que empregam os pobres, mas trocam o salário deles, não pagam quando estava o combinado para pagar, jogam nos tribunais para acusá-los de sedição, de revolta, de insubmissão a César. Tanto judeus, fariseus, importantes religiosos da época, quanto gentios, naquele contexto greco-romano, todos eles odiavam judeus, cristãos e cristãos gentios. Porque para o pagão não fazia sentido você ter só um Deus. Isso era assemelhado ao ateísmo para eles, porque o normal é você ter muitos deuses, um para cada área da sua vida. E você vai agradando eles para que você seja abençoado na sua vida. É assim que um gentil fazia, para ter a sua vida bacana. O judeu, de outra forma, entendia que a lei era a única coisa que justificava. Qualquer invenção de uma outra forma de justificação era heresia, digno de ser expulso. E é justamente esses ricos que desprezavam os pobres, esses ricos que jogavam os pobres nos julgamentos. E não se esqueça, irmãos, haviam julgamentos só entre os judeus e haviam julgamentos também entre os gentios. É o que fizeram com Cristo. Julgaram no Sinédrio e depois colocaram diante de Pôncio Pilatos. Essa era a dinâmica de você constranger alguém a negar o que ele era,
para você tirar essa pessoa da sociedade. Eu não quero mais ver essa pessoa do nosso meio, incomodando, atrapalhando a norma. Então, como eu fazia para afastar essa pessoa de uma maneira justa? Eu criava uma situaçãozinha e jogava ela para os tribunais, ou os tribunais religiosos, ou os tribunais da cidade. Mas o Senhor Deus fala em Provérbios 14, 31, que o que oprime o pobre insulta aquele que o criou, mas a este honra o que se compadece do necessitado. Provérbios 17, 5 diz que o que escarnece do pobre insulta o que o criou. O que se alegra na calamidade não ficará impune. Percebam, meus irmãos, Tiago tem a intenção única aqui de realçar ainda mais o problema que eles estão trazendo para si. A loucura é muito maior. E ele vem com mais duas questões. Por acaso não são os ricos que afastam, que levam vocês, os oprimem e os arrastam para os tribunais? Não são eles, e essa pergunta é a que mais impacta, que blasfemam o nome que foi invocado sobre vocês? E esse é a grande loucura, meus irmãos. Todas essas perguntas têm sim como resposta. São os ricos que blasfemam o nome de Cristo. São os ricos que vos oprimem. São os ricos que os levam aos tribunais. Então, além de desprezar os pobres, eles escolheram honrar justamente aqueles que tinham como costume desprezar a causa do pobre, da viúva e dos órfãos. E oprimir aqui, meus irmãos, tem relação com a ideia de exploração mesmo, de você pegar e fazer a maldade pela maldade, ignorando qualquer dano que aquela pessoa vai ter com aquilo que você está fazendo, porque ela é menos que um ser humano para você. É isso que quer dizer opressão aqui. E não se enganem, meus irmãos, a sociedade da época tinha a compreensão de que privilegiar justos, privilegiar ricos, aos olhos da sociedade, tinha mais ganho do que ficar ajudando o pobre a ter razão nas discussões que vinham contra eles. Eles eram pobres, já eram nada na sociedade. A maioria eram trabalhadores que se endividavam, não conseguiam pagar as suas dívidas e eram escravizados, considerados objetos para os seus senhores. Então, não tinha saída. E ainda assim, sendo a maior parte deles crentes, esses judeus crentes estavam tratando com desprezo aqueles que o Senhor chamou para ser alguma coisa, ricos e herdeiros, mas também aqueles que os ricos já maltratavam. E aí, o lugar que deveria ser o lugar onde não há tratamento desigual, injusto, por aparência, é o lugar que eles mais uma vez eram desprezados e afastados dos lugares de pessoas sentarem. Tiago não quer, meus irmãos, uma revolta dos pobres da igreja contra os ricos da sociedade, mas ele só quer deixar em grande destaque a loucura e a incoerência do que eles estavam fazendo, uns com os outros. A parte mais pesada dessas questões retóricas é que esses ricos eram os que principalmente, tanto os judeus quanto os gentios, faziam pouco caso do nome de Cristo. E quando Tiago diz que é o bom nome que sobre vós é invocado, ele está dizendo que, assim como vocês foram batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, assim como vocês são chamados cristãos, esse nome que vocês representam, esse nome o qual vocês fazem parte desse povo, agora, esse nome é envergonhado, blasfemado e desprezado, e é as pessoas que fazem isso que vocês estão honrando nas reuniões de vocês. E aqueles que não fazem mal, não perseguem, não oprimem, não blasfemam o nome do seu Senhor, vocês estão desprezando nas reuniões de vocês. Mais uma vez, meus irmãos, a grande ideia que Tiago quer destacar é que a falta de amor e misericórdia desses irmãos estava revelando motivações injustas de uma falsa fé. Irmãos, não se enganem. Quando há um tratamento desigual entre as pessoas, pela sua aparência e sua riqueza, a única coisa que você está demonstrando para o rico não é amor por ele. Você está tratando o pobre como objeto para ficar do lado, menos que um objeto, na verdade, porque ele vai sentar abaixo do estrado dos pés, mas o rico nada mais é que uma forma de você ganhar algo, um meio para você ganhar prestígio, porque você agradou ele quando ele visitou a sua congregação. É isso que eles não estavam vendo. De nenhum modo eles amavam ninguém, nem o rico que eles honravam, nem o pobre que eles desprezavam e não deveriam desprezar. Porque o rico para eles eram agradados para ganharem alguma coisa em troca. E eu preciso lembrar vocês
que nós estamos num contexto onde a igreja ela é perseguida, a igreja é testada na sua fé por meio de provações. E é nesse contexto em que talvez eles foram tentados a escapar das tensões e provações que sofriam, agradando aqueles que muitas vezes eram os causadores das suas opressões e provações. Que estratégia falida, que estratégia fracassada, buscar o apoio dos ricos e poderosos da sociedade, em vez de confiar na dependência do Deus que escolheu aqueles que sofrem para serem seus herdeiros e ricos na fé. Tiago agora vai voltar ao ponto que eu destaquei sobre, se eu digo que vocês estão julgando de forma pervertida e incorreta, é porque eu tenho em mente uma norma geral para todos. E então Tiago retoma esse ponto agora, nos versos de 8 a 13, nosso último ponto na mensagem, as consequências da injustiça. Verso 8 e 9 diz, se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecado, sendo condenados pela lei como transgressores. Não se esqueçam que a audiência de Tiago são judeus crentes em Jesus, judeus que se entendem observantes completos da lei. Aqueles que mais se esforçam para serem completos, que aplicam todas as ordenanças da Torá. Mas Tiago continua com aquele tom ácido. Se vocês estão praticando a lei régia, a lei real, a lei do reino, que diz ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Tiago sabe que eles não estão fazendo isso. Tiago sabe que não estão fazendo. Ele acabou de dizer no verso 6, no entanto, vocês desprezam o pobre. Mas ele quer deixar claro que existe uma lei geral, uma lei normativa para este povo. E a lei normativa é amar ao próximo como a si mesmo. Por que Tiago chama essa lei de lei real, lei régia, em algumas versões? Justamente, meus irmãos, porque quem foi o legislador que resumiu a segunda tábua da lei em amar ao próximo como a si mesmo, foi o próprio Deus, em Levíticos 19, 18, dizendo, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo, e eu sou o Senhor. No mesmo capítulo, no verso 33, 34, ele diz, se o estrangeiro peregrinar na vossa terra, não o oprimireis, como natural será entre vós. O estrangeiro que peregrina convosco, amá-lo-eis como a vós mesmos, pois fostes estrangeiros na terra do Egito, eu sou o vosso Deus. Mas também existe essas palavras da lei, resumida no amar ao próximo como a ti mesmo, nas palavras de Jesus, em Mateus 22, 36 a 39. Coincidentemente, um jovem rico, que se acha temente a Deus, pergunta a Cristo qual é o maior dos mandamentos. E ele responde, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento, e o segundo maior é semelhante a este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Logo, meus irmãos, Tiago não está apresentando para eles um item da lei que eles falharam, como se ele estivesse listando os 10 mandamentos e falando, esse é o que vocês pecaram. Tiago está fazendo um trabalho muito mais minucioso. Parem de caçar onde fala na Bíblia que eu não posso tratar o rico assim e o pobre assim. Eu quero que vocês saibam que a lei é resumida em amar ao próximo como a si mesmo. Toda a lei é isso. E antes que alguns suspeitem da afirmação que toda a lei é isso, a própria Escritura nos afirma isso, 1 João 4, 20 e 21. Se alguém disser ama a Deus e odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama o seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus que não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Dessa forma, amar a Deus, amar ao próximo como a si mesmo, é sim o mandamento que resume todos os 10 mandamentos, justamente porque você não tem como amar o próximo se você não ama a Deus. É um reflexo do seu amor para com Deus. Em Gálatas 5,14 também diz, porque toda lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Dessa forma, meus irmãos, Tiago não está exagerando quando diz que a lei real, a lei régia, a lei do reino, a lei do rei para todo o seu povo, é amarás
ao próximo como a si mesmo. Essa realidade, irmãos, nós já vemos no verso 8, que ela não foi exercida pelos judeus daquelas comunidades. Então, só resta uma forma de considerá-los diante desta lei régia. Eles são transgressores. É isso que eles são. Quando ele considera se vocês estão cumprindo a lei régia, já sabendo que não estão, só resta o verso 9 considerá-los o que eles realmente são, transgressores da lei. E isso para um judeu, meus irmãos, é extremamente traumático. Eles são legalistas, eles são exímios observantes da lei. Tiago, que também é um exímio observante da lei, está chamando os seus irmãos, judeus também, amantes e servos de Jesus, de transgressores. Isso não é uma advertência fácil de se ouvir para aquele povo. É diferente dos nossos dias, nós lembrarmos no momento de confissão, Senhor, nós somos pecadores. Tiago está falando mais do que isso. A lei que vocês dizem observar, vocês são transgressores. A fé em Jesus está alinhada com a lei real. E não existe prática disso naquela igreja. O pastor Hernandes Dias Lopes afirma que o amor ao próximo deve ser entendido como a forma que nós fazemos para os outros, como Deus faz conosco. O amor que recebemos de Deus é o que Deus espera que nós manifestemos aos outros. Deus odeia a injustiça. Levíticos capítulo 19 também diz: não fará injustiça no juízo, nem favorecendo o pobre, nem comprazendo ao grande. Com justiça julgarás o teu próximo. E essa é a grande sacada dele resgatar a lei como um argumento para a sua exortação. A lei é o limite que Deus estabeleceu para que não haja pecado no meio do seu povo. Por isso, ele chama essa lei, nos versos que lemos abaixo, de lei da liberdade. Ele também usou esse termo no capítulo 1. Irmãos, se nós entendermos a lei de forma positiva, como o Tiago está nos apresentando aqui, nós não viveremos como perseguidores da perfeição da lei, que no final das contas nós nunca seremos, e quando falharmos, nós vamos encontrar brechas para não nos considerarmos tão falhos assim. Porque dos piores mandamentos, nós só falhamos nesse. E Tiago anula essa possibilidade. A lei é uma só. E é o que ele vai dizer aqui à frente. Não existe crentes de 9 mandamentos. Não existe crentes parcialmente obedientes à lei. Ou você cumpre a lei, ou você falha em todas elas. E é o que o verso 10 e 11 nos diz. Porque quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Porque aquele que disse, não cometa adultério, também ordenou, não mate. Ora, se você não comete adultérios, porém mata, acaba sendo transgressor da lei. Guardar a lei, meus irmãos, exige um cumprimento integral. E nós estamos numa audiência de judeus que se achavam observantes da lei. E por isso, eles estão sendo confrontados com a realidade. Vocês são transgressores de toda a lei de Deus. Porque quem fez essa lei foi um legislador. E esse legislador é ofendido quando cada um dos mandamentos é transgredido. E é por essa razão que você se torna transgressor da lei. Porque você desobedeceu, não todos, mas um dentro da lei que esse legislador determinou. Então, qualquer mandamento descumprido é uma quebra da lei do legislador. Por isso, quebra de toda a lei. Não porque você cometeu cada um dos pecados, mas porque você se tornou ofensor do legislador quando quebrou um desses mandamentos. E uma pergunta, meus irmãos, simples, mas que revela claramente este princípio de Tiago. Quando você bate o seu dedinho na quina de um objeto na sua casa, é só aquele dedinho que sente dor? Não, meus irmãos, todo o seu corpo sente dor. É uma ilustração banal, simplista, mas revela um princípio básico. Não existe diante de Deus uma ordem que ela é isolada. Ela faz sentido para toda a vida cristã. O Deus que deu os 10 mandamentos, que deu milhares de outras leis para os judeus, ele era ofendido completamente quando um desses princípios era descumprido. Tiago não está relembrando aqui, meus irmãos, o pecado original, considerando que todos eles nasceram em pecado. O que Tiago está fazendo é o movimento inverso. Um pecado cometido, você é culpado de todos,
para sempre diante desse Deus. Porque a dimensão da sua ofensa equivale à consequência do seu juízo. Se você ofende um Deus santo e perfeito, a consequência dessa ofensa a alguém eterno é uma consequência eterna, mesmo que do menor dos mandamentos seja o que você tenha quebrado. E é por isso que Tiago está acusando a culpabilidade final de todo aquele que peca em um dos mandamentos. Ele não vai ser menos culpado no dia do juízo, porque só basta um pecado para ser colocado como transgressor da lei de Deus. Então não há, meus irmãos, como esses judeus aqui, escolherem qual dos pecados eles são muito fiéis e obedientes e quais aqueles que eles fazem vista grossa, porque diante de Deus não tem essa diferença dos mandamentos. O que nós temos diante disso é que o peso da lei, ele é igual para todos os mandamentos, mesmo que todos os pecados não sejam iguais em sua gravidade. É óbvio que o que Tiago vai fazer aqui em diante é fazer uma comparação entre o pecado do adultério e o pecado de morte. Mas, irmãos, isso não é uma mera ilustração. Tiago está fazendo, sim, um exemplo exagerado ser colocado contra o pecado deles. O pecado não matarás, meus irmãos. Ele foi ampliado na sua extensão e na sua aplicação daqueles que falham nesse mandamento pelas palavras do próprio Cristo. Coincidentemente, parte do Deus Trino, legislador da lei para o seu povo. No capítulo 5 de Mateus, verso 21 e 22, Jesus diz: ouvistes o que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar está sujeito ao julgamento. Eu, porém, vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão estará sujeito a julgamento. Quem proferir um insulto ao seu irmão estará sujeito a julgamento no tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Irmãos, ninguém ama alguém no coração e xinga a pessoa com a boca. Ninguém faz isso. O que Jesus está dizendo é que os pecados de ofensa contra o seu irmão são sim incluídos no pecado não matarás, porque você já destruiu o valor daquela pessoa dentro do seu próprio coração. Então, quando você pensa em insultar essa pessoa e profere o insulto, quando você pensa em chamá-lo de tolo e você diz, quando você odeia o seu irmão e se ira contra ele de maneira sem razão alguma, você está sendo equiparado ao mandamento do não matarás, como transgressor. E Tiago está dizendo isso para eles, não como um exemplo. Ele está dizendo que esses cristãos judeus quebraram o sexto mandamento, no momento que eles desprezaram um e honraram a outro. Porque eles mataram o valor humano que Deus deu a eles, para privilegiar esse, que pela aparência é rico. Essa atitude, meus irmãos, fere o mandamento de Deus. E para esses judeus, eles precisavam ser alertados dessa realidade. O legislador foi ofendido. E não existe ofensa exterior, por mais que os judeus gostassem disso. O pecado, não adulterarás, para os judeus, era digno de morte. Vocês conhecem as histórias das mulheres relatadas na Bíblia. O exemplo de Cristo é o mais fácil de se lembrar, que estava para ser apedrejada, porque foi pega em adultério. Os religiosos, observantes da lei, estavam com as pedras nas mãos para matá-la. E a lei autorizava tudo isso. E é justamente isso que Tiago está apelando no seu argumento. O que vocês consideram digno de morte, vocês estão fazendo igual ao matarem o valor dessas pessoas nos seus corações. Verso 12 e 13, para nós encerrarmos. Assim falem e vivam como pessoas que serão julgadas pela lei da liberdade, porque o juízo é sem misericórdia sobre quem não usou de misericórdia. A misericórdia triunfa sobre o juízo. No capítulo 1, Tiago clama aos crentes para que eles falem e vivam pela fé. Eles não podem anunciar uma religião de boca e não praticarem aquilo. É o que nós lemos no começo da mensagem. Mas ele está lembrando eles de algo mais. Não só de fazer e praticar, mas de que o que você fala e o que você pratica vai ser julgado. Tiago está falando para crentes. E ele está lembrando toda a igreja, todas aquelas igrejas que recebem essa carta de que há um julgamento previsto, inclusive para crentes. Crentes e não crentes estarão diante do tribunal de Deus e eles serão julgados pelo que eles fizeram e falaram.
é uma palavra, é uma verdade muito pouco pregada, esquecida muitas vezes nos nossos dias, mas que não há margem bíblica para se esquecer dela. Hebreus 4,13 diz que não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus, pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. 2 Coríntios 5,10 diz, porque importa que todos nós comparecemos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito pelo meio do corpo. João 12,48 diz, quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido Jesus, essa palavra o julgará no último dia. E por final, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, verso 30 e 31, diz, ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica a todos os homens que em toda parte se arrependam, porque estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Não só haveremos de ser julgados diante de Deus pelas nossas obras e palavras, mas quem nos julgará é o próprio Cristo. Irmãos, a gente se esquece disso, mas essa palavra, ela completa com graça. Tiago diz, assim falai, assim vivei, como pessoas que serão julgadas. E é isso que esses versículos que eu li relembram a nós. Mas Tiago conclui o versículo dizendo, serão julgadas pela lei da liberdade. Essa lei da liberdade, meus irmãos, é a lei perfeita, que Tiago diz no capítulo 1, verso 25. É a lei do Evangelho, a lei de Cristo, a lei da liberdade. A lei que acolhe os culpados, acolhe os transgressores e os considera puros diante de Deus pela justiça de quem cumpriu toda a lei, que é Cristo, o mesmo juiz que julgará a todos. Então, essa é a lei da liberdade que nos julgará. É a lei da liberdade que julgará todos esses judeus cristãos que estavam como transgressores da lei. A lei do Evangelho, o Filho justo que obedeceu toda a vontade do Pai, julgando os transgressores que ele morreu no lugar. Tiago realça que a coerência deve ser a marca do seu povo, do povo de Deus. Eles devem falar e agir como quem foi salvo da escravidão do pecado e da condenação da lei, porque eles hão de ser julgados pela lei da liberdade. Porque Tiago 1,18 vai nos lembrar que nós fomos gerados por essa palavra. Antes, o povo vivia debaixo da lei como um jugo. Hoje, essa lei não passou. Jesus mesmo disse que a lei nunca passaria. Mas ele também afirma que aqueles que creem nele, foram justificados. A sentença da lei não está mais sobre ele. A lei agora é nada mais do que um parâmetro da vida livre do pecado. Você então vive em liberdade dentro da lei e escravidão fora da lei. Porque fora da lei você é escravo do pecado, você é escravo das suas vontades, você é escravo das suas palavras. É o que nós vimos e ouvimos na pregação última do capítulo 1 de Tiago. O julgamento sem misericórdia, meus irmãos, ele é determinado só para aqueles que ignoram a lei real do amor ao próximo. O julgamento sem misericórdia é para aqueles que, uma vez dizendo que são salvos pela fé, teoricamente eles foram alcançados por misericórdia e graça, mas eles não dão misericórdia para ninguém. Esses falsos, esses mentirosos, esses que não têm uma fé verdadeira, porque se tivessem, amariam os seus próximos como eles foram amados por Deus, esses receberão um julgamento sem misericórdia. E existe uma difícil doutrina sobre Deus. Ele é tanto justo como misericordioso. E isso não há desequilíbrio em Deus. Ele executa justiça com furor e ira, e misericórdia sem fim, graciosa, amor sem medida, matando o próprio Filho para salvar aqueles que Ele salva. E essa realidade não tem contradição diante de Deus, e não deveria ter contradição no meio do seu povo. Nós deveríamos tratar com justiça aquilo que é errado, e com amor aquilo que cabe amor. Se não há pecado, para que tratar com juízo? Se há pecado, disciplina. Essa é a justiça da palavra. Amor para o arrependido, juízo, excomunhão para o que se mantém no pecado. Justiça e misericórdia. Reflexo do que vemos em Deus, no trato com a criação e com o seu povo, e a prática que exercemos de obediência, o limite livre da lei. Mateus 18, 21 diz
a respeito daquele servo que foi perdoado de uma grande dívida. Mas quando ele foi encontrar alguém que devia para ele uma quantia muito menor, ele atacou a pessoa na prisão para que pagasse com juros, ainda fosse preso pela sua dívida. Mas ele se esqueceu que ele foi perdoado de uma dívida infinita, que ele nunca seria capaz de ser perdoado. Então Mateus 5, do 21 ao 35, vai nos contar essa parábola de Jesus. E vai finalizar essa parábola dizendo que aquele que foi perdoado de uma dívida infinita foi tratado sem misericórdia pelo mesmo rei que o perdoou. Porque ele ficou sabendo que quando aquele perdoado, por misericórdia, deveria fazer o mesmo por alguém que lhe devia muito menos, ele não fez. Por isso, essa doutrina da misericórdia ausente para os que não agem com misericórdia, não é antibíblica. Só que ela está num grupo de ações de Deus que nós não estamos acostumados a ouvir nas pregações, não estamos acostumados a ouvir no nosso dia a dia. Lembrar-se do Deus juiz, do Deus justo, do Deus que condena, do Deus que tem ira contra o pecado. Mas nós temos que lembrar, meus irmãos, e é assim que Tiago termina, que a misericórdia triunfa sobre o juízo. Mateus 5, 7, o mesmo capítulo, diz: bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Mateus 6, 12, na oração do Pai Nosso, diz: perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E Jesus reforça no mesmo capítulo, verso 14, diz: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Irmãos, a igreja deveria ser o completo reflexo da imagem de Deus. É isso. O que nós recebemos, nós entregamos. De graça receber e de graça dai. É isso que Deus espera de nós. Não está além das nossas forças. O Deus que mostrou o exemplo nas ordenanças, na revelação, é o Deus que materializou essa verdade na vida de Cristo e é o Deus que espera que nós o obedeçamos apenas. A misericórdia triunfa sobre o juízo, meus irmãos, inclusive no trato uns com os outros. No momento que nós nos sentimos no direito de condenar o outro por causa da sua postura, da sua vestimenta, de desprezá-lo por causa das suas ações, nós devemos nos lembrar que a misericórdia triunfa sobre o juízo. O amor que nós podemos manifestar para essas pessoas vai apagar e vai calar o nosso desejo por justiça própria, por justiça aos nossos olhos, e vai nos permitir viver na liberdade do amor que encontramos em Cristo, a mesma liberdade e amor que nós fomos recebidos na misericórdia de Deus. Mas, irmãos, se eles não se arrependerem, nada mais, nada menos se provará que a falta de amor e misericórdia deles revela as motivações injustas dos seus corações e que a fé deles era falsa. Nós temos uma doutrina maravilhosa sobre Deus nesse texto. No verso 1 nós vemos, irmãos, que Cristo é o Senhor glorioso. E esse texto é maravilhoso, porque ele tem doutrina teológica maravilhosa. Verso 5 diz que Deus é a origem da salvação, Ele escolhe os seus filhos, independente das suas riquezas. Ele é aquele que de forma soberana e livre, independente do que somos, do que temos, nos escolhe para a sua herança de glória no reino e também nos escolhe para a riqueza na fé. Esse é o Deus que proporciona a riqueza espiritual e ignora a condição material. É o Deus que nos chama a querer ser ricos na fé, não somente na estrutura material de nossas vidas. É o Deus que não nos faz querer voto de pobreza para querermos ser ricos na fé, mas é o Deus que nos diz que quanto mais dependemos dEle, mais ricos seremos. Quanto mais teremos Ele como nosso maior bem, mais estaremos satisfeitos, mesmo que nós sejamos pobres na terra ou muito ricos na terra. Riqueza na terra não é pecado, meus irmãos, desde que Deus seja o nosso maior bem, a nossa maior riqueza. O verso 7 nos apresenta outro atributo de Deus. Ele é aquele que seu nome é santo. É por isso que Tiago acusa aqueles de estarem agradando aqueles que blasfemam o nome de Cristo, porque o nome de Deus é santo. E essa é mais uma das doutrinas que o texto nos revela. O verso 8 nos mostra que Deus Trino, o Pai e o Filho, expressam-se uma característica muito rara nas nossas leituras da palavra, de legislador. A sua vontade revelada enquanto lei, ela vem dele. Ele diz o que é certo, ele determina o que é errado. Isso é maravilhoso e revelado também nesse texto. Mas essa lei desse legislador, ela não só teve o seu caráter de juízo no passado, que era amenizada com os sacrifícios, mas em Cristo ela é completamente satisfeita. Um legislador que se coloca na posição de submisso à lei e cumpre perfeitamente.
Ele também anuncia pelo seu evangelho de alcançar justiça para o seu povo, lei da liberdade. Os 10 mandamentos, então, servem para nós como um parâmetro de vida livre do pecado, mas sem condenação. Versos 12 e 13, para encerrar a parte teológica do nosso texto, o Senhor é um juiz que equilibra justiça e misericórdia na medida perfeita e revela ao seu povo como nós devemos ter justiça nas nossas práticas de juízo, disciplina e correção, exortação e pregação, e também misericórdia, que nunca abandona, é sempre o que equilibra a balança. Misericórdia e justiça. O exemplo de Deus educa o seu povo. Irmãos, 3 aplicações finais para nós encerrarmos. Eu me esforcei muito, meus irmãos, para trazer aplicações que todos nós, eu inclusive, possamos aplicar amanhã, nos nossos dias. Esse texto não é uma teologia, não é um livro daquele século, para nós tentarmos entender o que serve para nós. É um texto de Deus para o seu povo em todos os tempos. Então, primeira aplicação, já que você sabe que você foi beneficiário de uma misericórdia divina, isso tem que gerar algum resultado na sua vida prática. Então eu peço, irmãos, que você exercite diariamente, lembrar de quais as misericórdias Deus te deu naquele dia. Dia a dia, liste pelo menos 3 misericórdias de Deus na sua vida. Seja a coisa mais básica de continuar respirando, a poder chegar em casa e encontrar os seus filhos com saúde. Misericórdia, liste essas misericórdias e depois escreva o que cada uma dessas misericórdias que você recebeu te ensina para que você aplique no trato com as outras pessoas. Aplique isso, meus irmãos. Aplique a misericórdia na sua vida. A segunda aplicação, você merecia todo o desprezo de Cristo, mas você foi amado por Ele. Como isso impacta na sua vida? Comece orando ao Senhor intencionalmente para que Ele revele ao seu coração 3 coisas. A primeira coisa que você deve orar para que o Senhor revele no seu coração: quem são as pessoas que o seu coração tem desprezado? Nós temos várias preferências, irmãos. Nós temos vários critérios, irmãos. Concordância política, afinidade, emoções, preferências teológicas. Nós temos várias dessas preferências. Cada uma dessas coisas que a gente ignora e que a gente que a gente prefere, são desprezo de uma coisa e desejo por outra. Nós podemos ter pecado nessas escolhas nossas e algumas são indiferentes. Mas eu quero que você ore para que Deus revele aquilo que é pecaminoso no seu desprezo por pessoas, por práticas, por questões ideológicas, teológicas. Peça a Deus para revelar isso para você, para que então você descubra as razões dessa discriminação, as razões desse trato injusto. Qual é o motivo que eu não quero companhia daquela pessoa? Qual é o motivo que eu não quero aquele assunto nas minhas leituras? Qual é o motivo ao qual eu não quero ir na igreja esse domingo? Quais são as preferências que têm conduzido o seu coração? Essas preferências, irmãos, têm que ter razões que fundam o seu coração. O fundamento das nossas escolhas estão no nosso coração. E depois você pede para Deus a última e terceira coisa, para que Ele mostre quais práticas de amor corrigem essas preferências que podem ser pecaminosas. O nosso texto nos ensinou isso hoje. O amor ao próximo nos cobre do pecado que muitas vezes nós somos levados pelas nossas preferências. E a misericórdia é uma forma prática de amarmos as pessoas que nós odiamos, que nós desprezamos, que nós não gostamos. A última aplicação. Riqueza e pobreza, meus irmãos, tem uma ótica divina, mas nem sempre é a nossa ótica. Então, a primeira coisa que você deve fazer, meus irmãos, é liste as pessoas que você tem mais intimidade no seu dia a dia, na sua rotina. Qual é o motivo que essas pessoas estão mais próximas de você? É pelo que elas têm? É por causa das coisas que você ganha com a companhia delas? Se for isso, meus irmãos, suas amizades são consumistas. Você está apenas olhando para o que você vai ganhar com essas amizades. Porque concorda com você, porque te dá algum benefício, porque te acende socialmente alguma coisa. Mas, meus irmãos, às vezes, com escolhas desse tipo, nós começamos a tolerar pecados, só para continuar ganhando aquilo. Isso é errado, irmãos. Isso é errado. Então, que o Senhor possa revelar aos nossos corações o que tem guiado nossas escolhas pelas nossas companhias. E a pobreza, meus irmãos? O que considera o seu coração uma pobreza? As condições materiais das pessoas ou a pobreza espiritual delas? Que você é rico porque tem a Cristo. Às vezes, o que falta nelas não é a condição material, mas um destino eterno, garantido com Cristo Jesus, que você tem. Isso é riqueza para aquela pobreza. Então,
vamos buscar no Senhor, irmãos, orientação para reorganizar as nossas prioridades, nos nossos investimentos de tempo com as pessoas, nos motivos pelos quais nós nos aproximamos ou nos afastamos das pessoas, porque as nossas escolhas nessas situações vão acusar a nossa fé, se ela é verdadeira ou se ela é falsa, se as nossas motivações são justas ou injustas. Vamos orar, meus irmãos. Pai Celestial, graças te damos pela sua misericórdia e pela sua graça. Te louvamos porque a sua palavra nos orienta, a sua palavra nos guia, a sua palavra confronta sim o nosso pecado, mas ela também nos convida ao arrependimento para sermos tranquilamente caminharmos, Pai, para o julgamento da lei da liberdade, da misericórdia que triunfa sobre o juízo, Pai. É por isso que a sua igreja pode ouvir o confronto da palavra e ainda continuar segura no seu amor, segura na sua misericórdia, segura nas suas promessas. Obrigado pelo seu grande amor com que tem nos amado, Senhor Deus. Obrigado pela sua palavra, obrigado pela sua igreja, Senhor Deus. Que essa palavra reverbere nos nossos corações, a começar em mim, Pai. Louvado seja o teu nome pela palavra que o Senhor nos traz e pela mensagem, Senhor Deus, que exalta os nossos corações a ter uma mudança prática, a começar hoje, Pai. Para o louvor do seu nome é que oramos, em Cristo Jesus. Amém e amém. Rafael.